Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos avaliar a eleição municipal 2016. Diante de novas regras em vigor e também diante da conjuntura política do país, que leitura se pode fazer a partir dos resultados revelados pelas urnas? Esse é o debate a partir de agora aqui no programa e para isso os nossos convidados são os seguintes: o cientista político Maurício Moia e também o sociólogo Benedito Tadeu César. Muito obrigado aos senhores pela presença aqui no programa, muito obrigado a você de casa. Vamos avaliar um pouquinho desse primeiro turno aqui, né? Algumas definições já estão estabelecidas, como no caso da Câmara de Vereadores, mas ainda vai para uma disputa, né, para prefeito aqui na capital gaúcha, né, para um segundo turno. Diante desse quadro, cientista político Maurício Moia, nós temos estabelecido dois candidatos, digamos assim, direita ou centro-direita, de um lado, disputando o segundo turno da eleição municipal. E aqui na Câmara de Vereadores, uma vereadora que foi a mais votada, que uma vereadora de esquerda. Acho que isso que salta um pouco os olhos assim, nessa primeira análise que nós tivemos aqui. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dessa, tendo uma dicotomia, assim, o que isso significa, né? Se as pessoas votaram mais, foram pelo partido, pelo posicionamento, pela pessoa, né? Fazendo essa análise, Câmara de Vereadores e um segundo turno aí estabelecido. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado, Clayton. Olá, Tadeu. Olá, espectadores. Prazer estar de volta. Bom, eu acho que essa eleição essas eleições municipais, Brasil afora, vão ser um prato cheio. Essa semana vai ter muita coisa para ser analisada. Eu acho que em Porto Alegre foi, como você disse, emblemático o fato do PT não alcançar o segundo turno. Né? Então, dois candidatos mais ou menos do mesmo campo ideológico vão concorrer. E, paralelamente, como você falou, a esquerda manteve o seu espaço na Câmara dos Vereadores. Então, de fato, isso agora vamos começar a avaliar essa situação, mas eu acho que esses dois resultados e os resultados do Brasil afora tem muito a ver com essa nova campanha, esse novo formato da campanha, que foi mais reduzido, com teoricamente menos dinheiro doado. Eu digo menos dinheiro doado porque a gente sabe que teve muitos candidatos que financiaram a própria campanha. Então eu acho que isso tornou, as regras do jogo foram novas e os partidos e os políticos não conseguiram prever exatamente o que ia acontecer. Mas com relação à Câmara dos Vereadores, a gente viu que a renovação foi bem baixa. Então, o fato da Fernanda, se por um lado parece surpreendente que ela foi a mais votada, ela é vereadora já há diversos mandatos, ela tem uma base bastante estável, né? E acho que nesse momento em que as pessoas têm menos informação, certo? A respeito da campanha, uma vez que ela foi mais curta, elas votaram em quem já era conhecido. E a Fernanda conseguiu, digamos, agregar essa parcela da esquerda que quer manter a sua posição, que não se rendeu a essa disputa direita-esquerda, né? Então manteve pé nesse front. Então eu acho que não foi só o pessoal aumentou sua bancada, né? Então eu acho que é um momento ainda para analisado, ainda é um pouco cedo. Professor Benedito, também seja bem-vindo aqui ao programa, né? Dentro dessa primeira questão colocada aqui no debate, né, que eu acho que é uma questão que é bem emblemática aqui, como o professor Moia falou, né, dessa questão de Porto Alegre, mas São Paulo também teve uma situação assim, né, com o Suplicy sendo mais votado e o PSDB, né, assumindo a prefeitura. Uma avaliação do senhor sobre essa questão mais específica também, né? Isso, como o professor Moia falou, é o reflexo dessas novas regras, ou tem uma questão ideológica também colocada aí dentro desse processo? Acho que sem dúvida tem uma questão ideológica, né? Quer dizer, nós temos uma eleição que me parece que é a eleição, vamos dizer assim, dos vitoriosos das forças políticas, né, que conseguiram tirar a ex-presidenta Dilma, né? Há além disso, né, ainda no plano ideológico, quer dizer, há um movimento no país todo, né, uma onda no país todo de
vamos dizer assim, de criminalização das esquerdas, né? Tanto em termos jurídicos mesmo, né? Quanto responsabilizar as esquerdas, principalmente o PT, vamos dizer, pelo fracasso econômico, né? Sem dúvida, há uma desaceleração econômica, há um refluxo, né, do processo que vinha de desenvolvimento, mas se a gente comparar os números, né, vamos dizer, anteriores ao governo Lula e governo Dilma, né, com os governos do partido que é o grande vencedor dessa eleição, que é o PSDB, nacionalmente, né, a situação econômica brasileira, no período do PSDB, era pior do que ela está hoje, né, em termos de desemprego, em termos de inflação, em termos de PIB. Tá? Todos os indicadores econômicos são piores. Só que se construiu uma narrativa, talvez até porque você deu um salto, né, de desenvolvimento, de inclusão social, de desemprego, de redução do desemprego ao longo desses 12, 13 anos, né, para você ter uma ideia, quando começa os grandes protestos contra Dilma Rousseff, em 2013, a taxa de desemprego no Brasil era de 4,5%. A menor taxa registrada na história política brasileira é a menor taxa no mundo, porque a crise estava no mundo todo, né? O desemprego hoje é de 11,8%, uma coisa assim, hoje, que ele continua aumentando depois que a ex-presidente Dilma saiu, né? O desemprego no período do Fernando Henrique chegou a 18%. Né? A inflação que se dizia, né, que tinha sido estancada, ela era em mais de 10%, hoje ela está 10,8%, por aí, né? Então, se você compara, né, efetivamente os indicadores econômicos, não teria explicação, né, a não ser por esses dois fatores, que há uma narrativa criada, né? E há um termo de comparação que é pior, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte: se você pega uma inflação que chegou a ser de 86%, se eu me recordo bem, ao mês, né, antes do Plano Real, e essa inflação cai para 9%, você chegou ao paraíso. 9% ao ano, né, de 86% para o mês, que dá 500, 600 e poucos por cento ao ano, tá? Para 9%, pô... Né? Estabilizou. Isso né? vem se refletindo. Né? E a mesma coisa no sentido inverso. Se você tem um desemprego de 4,5% e esse desemprego vai para 10%, o que aconteceu? Mais do que dobrou. Né? Então, e aí com todo um trabalho, né, da grande mídia corporativa, né, fazendo a oposição, né, que boa parte dos partidos políticos não faziam, né? E também com Operação Lava Jato, com Mensalão e tal, se criou, me parece, na cabeça do eleitor, né, uma imagem muito negativa, principalmente do PT, mas das esquerdas em geral. E eu acho que isso se refletiu nessas eleições. Além disso, né, me parece que tem um outro fator que eu acho que o Moya já se referiu, que é o fato de que a legislação eleitoral, né, ela favoreceu enormemente os candidatos com recursos, sejam próprios ou advindos do meio socioeconômico aonde ele atua. Tá? Veja, o João Dória Júnior, em São Paulo, declara que ele próprio financia as suas campanhas. Né? Como você não tem um limite do financiamento, parece que, não, muito interessante, tiramos o financiamento privado. Eu acho muito interessante tirar o financiamento privado. Mas você tirou o financiamento privado, mas não estabeleceu um limite nominal de contribuição. Estabeleceu um limite percentual da renda do contribuinte. Tá? Bom, então nós que somos assalariados, não é isso? Temos uma renda limitada. Né? E quanto mais você abaixar na escala social, né, menos um eleitor vai poder contribuir, por mais que ele queira.
Né? Agora, quanto mais você sobe na escala social, aliás, o Amílio Fraga, eu acho que tinha uma expressão, acho que era dele essa expressão. Para concluir, professor, no período do Fernando Henrique, ele dizia o seguinte: o problema do pobre não é só que ele é pobre, é que ele só conhece pobre. Entende? E em campanha, não é, eleitoral também. Um último ponto é o seguinte, é que a redução do tempo né, de campanha, e depois você reduz metade o tempo de campanha e reduz a 1/3 o tempo de rádio e televisão. Né? Isso favoreceu enormemente aqueles que já são conhecidos. Suplicy era senador, foi senador da República, foi o vereador mais votado né, em São Paulo. Em Porto Alegre, eu acho que se expressa, inclusive na Câmara, uma situação semelhante. Quer dizer, você tem a Melchiona, né, que é de esquerda, mas se você pegar a renovação é de 31%. Quando historicamente, né, na Câmara Municipal, a renovação aqui está na casa de 40%. Né? Então, caiu muito a renovação eleitoral. Professor. Não, eu ia comentar que, só enfatizar um ponto importante que a gente viu nas últimas 3 semanas, a cada uma delas, alguém que era ligado ao Partido dos Trabalhadores sendo, se não preso, ou pelo menos denunciado em cadeia nacional na TV. Sim. Ou seja, enquanto a campanha política se desenrolava nas ruas, também havia uma campanha, certo, campanha negativa em cima. Então, as informações que o eleitor recebia paralelo à campanha, que na campanha já são menores, na mídia normal, também recebi informações negativas sobre o PT à esquerda. Isso, sem dúvida, teve reflexo na eleição. A informação que ele deixou de ter no horário eleitoral, ele passou a ter nos telejornais. Nos telejornais, ele ouve só Lava Jato, prisão de ex-ministro, denúncia de ex-ministro, denúncia do ex-presidente Lula. Então, eu acho que isso fixa na cabeça do eleitorado. Né? E a gente viu tanto nas pessoas, comentário das pessoas, como na própria campanha eleitoral, discursos antipetistas, não só no Rio Grande do Sul, onde esse discurso é forte, e o resultado foi esse, uma capital que sempre teve uma expressiva força de esquerda, não vai nem para o segundo turno, não conseguiu sequer 20% dos votos, né? O candidato Ponte não repetiu o patamar histórico. Nunca, exatamente, não conseguiu repetir, quer dizer, não só não repetiu, como perdeu o espaço, votos. E no estado todo foi assim. O PT, bom, não acabou ainda tem algum segundo turno, um ou outro, mas o PT, as prefeituras do PT caíram pela metade. Né? Acho que foram de 135 para 79. E nesse processo, por exemplo, a gente tem agora no segundo turno PMDB e PSDB, né? Como deve se dar essa disputa, né, tendo a esquerda de fora e provavelmente e evidentemente não vai apoiar nenhum dos dois candidatos, né? Como é que deve se dar esse debate, assim, né? É uma questão nova também, até colocada aí. Eu acho que é inédito. Ainda estão pensando em se eles vão apoiar ou se eles vão para Capão da Canoa e justificar. Eu acho que se colocam duas alternativas aí, né? Até a redundância, alternativas são duas, né? Outra, né? Não sei como é que as esquerdas vão se comportar. Quer dizer, primeira coisa, eu acho que é inédito em Porto Alegre isso, você ter um segundo turno, acho não, tenho certeza, é um segundo turno com dois partidos do mesmo espectro político. Tá? No caso, a direita, porque Porto Alegre tem, né, pelo menos na redemocratização para cá, desde antes, né, já com o PTB histórico e tal, quer dizer, Porto Alegre sempre teve um voto à esquerda. Certo? Quer dizer, agora você tem pela primeira vez do centro à direita. Né? Isso é inédito em Porto Alegre, precisa ser melhor entendido. Como é que as esquerdas vão reagir? Não sei, eu acho que tem duas alternativas. Uma, que talvez seja mais intempestiva, né? Quer dizer, a reação de ontem, várias manifestações que eu ouvi, a esquerda era assim, voto nulo. Tá? Mas eu já ouvi vozes também à esquerda dizendo, bom, talvez a gente tenha que fazer uma estratégia de redução de danos. O que é a redução de danos para a esquerda?
não votar naquele candidato que é notoriamente mais ligado à direita, que seria o Marquesan Júnior. Né? Tanto a sua tradição histórica, né? Quer dizer, ele é filho do Marquesan, que foi presidente da Câmara durante o período da ditadura militar, presidente da Câmara Federal. Né? Isso não foi ressaltado na campanha. Né? Ele correu solto. Esse é, aliás, uma das coisas que eu acho que tem que ser analisado do bom desempenho dele. Não foi só isso, obviamente, né? Mas... então, há essa coisa, olha, vamos, né, anular o voto, tá? Eu não sei como é que os partidos vão se pronunciar, né, vão se posicionar, ou vamos fazer uma política de redução de danos, né? Quer dizer, votar ao centro para não deixar que a direita cresça muito. O que o senhor acha, professor? Eu acho difícil, se eu fosse apostar, eu diria que elas vão, como seria, liberar os eleitores para fazer o que acharem melhor, porque dificilmente a gente pode ou pensar em dirigentes do PT dizer, não, pessoal, votem em massa agora, vamos todos votar e eleger o Melo para não eleger o Marquesan. Por mais que isso seja dos males o menor, na visão do PT e das esquerdas, eu acho difícil conseguir passar essa orientação. Né? Até porque nós não temos uma tradição, né, de que o eleitor de fato obedeça ou observe a orientação partidária. Agora, sem dúvida nenhuma, se estabelece uma discussão sobre isso, né, do ponto de vista estratégico, de política, né, de se discutir esse novo momento. Isso há que ser analisado, né, porque daqui para frente o que poderá acontecer, né, em termos de organização, em termos eu acho que tem dois pontos importantes que você nesse sentido. Um é a questão mais política mesmo, que é da reorganização da esquerda, do PT e das esquerdas, porque não há dúvida que perdeu espaço, nessa eleição perdeu espaço. Então, tem que ser feita alguma estratégia de mobilização, de conquista de eleitores, porque o fato é que né, a quantidade de votos dado para a esquerda Brasil afora diminuiu. Isso não há dúvida. Então, tem um problema, tem uma questão aí. E a outra, e quem é de direita, ou os partidos de centro-direita, também devem estar pensando nisso. E o outro, acho uma coisa mais, eu diria, mais técnica, mas também muito importante, que é, como eu já falei, a campanha. Acho que essas regras de campanha ainda vão ser analisadas pelos partidos e pelos políticos e vão ser julgadas se foram satisfatórias ou não, porque tudo bem, quem ganhou sempre para quem ganhou está tudo bem, mas vamos ver que se houve quem foi que perdeu, se essas regras novas de limitação de tempo, limitação de gastos, limitação de circulação de informação, já tinha alertado isso aqui em outro programa que eu vim, que houve muito menos circulação, se houve menos sujeira, menos santinho, também houve menos informação das pessoas sobre quem era candidato, sobre quais eram os números, então houve menos discussão das propostas. Eu acho que isso é prejudicial. Quem é favorecido por isso? Também já havia falado, o professor Tadeu já falou e eu já falei. Favorecido por isso são os políticos de sempre. As regras que estão vigorando agora nessa campanha, vão favorecer a estabilização do quadro partidário. São os manutenção do poder. A manutenção. Então, obviamente, quem está lá não vai querer mudar, mas acho que os especialistas, a população e os políticos que querem entrar têm que manter essa discussão, esse ponto com uma lupa, porque eu acho que na minha opinião, essas regras não são boas. Porque elas dificultam a renovação. O que se num processo de mudança, né, nessa regra, porque essa foi a primeira eleição diante dessas regras, o tempo menor, sem recursos privados de campanha, o que poderia ser feito em termos de a partir de agora, de um estudo, o que poderia mudar nesse processo, professor? E o que poderia ser, digamos, né, mais justo, né? Deixa eu frisar uma coisa ainda, antes de partir para a busca de alternativas. Né? Eu quero destacar aqui o seguinte, olha, se a gente considerar de 2000 para cá, né, as eleições de 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, que são as eleições municipais, você tem um crescimento muito grande e dobra o que a gente chama de alienação eleitoral. O que é alienação eleitoral? A soma de abstenção, votos brancos e votos nulos.
Chamou atenção esse número, né, nessa eleição. Olha, né? Em Porto Alegre, tá, para a Câmara Municipal de Porto Alegre, nós tínhamos em 2000, no ano 2000, a alienação foi de 20,21%. Em 2016, tá, essa alienação bateu em 41,57%. Tá? Quer dizer, ela mais do que dobra, né, nessas eleições. Ou seja, quase metade da população não votou para vereador. Não votou para vereador. Tá? E para cargo majoritário, para prefeito, também não chega a soma, 40%, a soma mas também dobra de 19% para 38%. A soma de nulos, brancos e abstenções dá mais do que o primeiro colocado. Mais do que o primeiro colocado. Mais do que o primeiro colocado. O que é isso, professor? Eu tenho um gráfico aqui, não sei se dá para... Se dá para focalizar, o que aqui é impressionante. Olha, essa curva aqui, né, quer dizer, é uma curva impressionante. Quer dizer, eu tive o cuidado de fazer o gráfico, né, porque dá para chegar? Tá indo. Dá para dar o zoom? Ali. Não sei se aparece a curva. Ó. Dá para ver. Tá? Isso, olha aqui, olha. Essa aqui, né, é a somatória, né, de brancos, nulos e abstenção. Olha o salto que ela dá. Né? Quer dizer, isso tem a ver com com o desencanto com a política de maneira geral, né? que é uma coisa que, vamos dizer, tem sido trabalhada no país. Né? Há não só um desgaste das esquerdas, mas há uma criminalização da política. Isso é uma questão muito séria. Tá? E, ao mesmo tempo, você tem essa redução drástica do tempo de campanha e do que é permitido fazer. Tudo era proibido nessa campanha. Né? Então, o que acontece? O eleitor não se informa. Tanto, quer dizer, né, a baixíssima renovação, né, você diminui 10 pontos percentuais, né, no padrão histórico de renovação na Câmara Municipal de Porto Alegre, e isso se repete em boa parte do país, tá? 10 pontos percentuais é uma coisa muito forte, não é 10%, né? São 10 pontos percentuais, de 40% para 30%. Isso, no momento em que a opinião pública clama por renovação, novidade na política, e a regra vai na direção contrária. Exatamente. Né? Então, e para colocar, para ter mais um elemento no debate, que agora a missão dos dois candidatos, né? Tentar convencer esse percentual aqui que não votou, né? Porque a soma dessa votação, ou dessa não votação, né? Sim. Então, a tendência, né, quando você tem um segundo convencer turno, esse eleitorado, tá? Aí que... Quando você tem um segundo turno polarizado, a tendência é de diminuir a abstenção. Tá? Eu acredito que nós vamos ter um segundo turno polarizado em Porto Alegre, tá? Mas ele vai ser polarizado num espectro político. Então, eu não sei como é que isso, como a gente não tem essa experiência, eu não tenho como antever, né, se nós vamos ter um comparecimento maior. Pode ocorrer que a gente tenha uma queda, inclusive, do comparecimento. Tá? Quer dizer, fazendo com que a alienação eleitoral seja ainda mais alta. A gente vai fazer um breve intervalo, voltamos em seguidinha. Convido você a seguir aqui conosco. Já voltamos.